Isto é uma pastelaria que faz bolos para encomenda. As migalhas que sobram em cima do tabuleiro fazem assim e metem cá para dentro. Na tentativa de controlarem aquilo que comem, acabam a ser elas próprias controladas pela comida e a viverem em função muitas vezes disso. E nessa busca incessante por um padrão corporal, muitas das vezes criamos prisões internas, não é? Sem um plano alimentar, como é que eu vou saber aquilo que eu devo comer? Se está bem, se está mal, se sente alegre, se sente triste, ansiosa, acaba por ser tudo interligado às dinâmicas corpo-comida. São anos de comportamentos que não são saudáveis, mas muitas vezes ao nível do inconsciente. Os próprios convívios sociais começam a ser um fator de grande stress. Então é preciso nós adquirirmos ferramentas internas que nos permitem ser as pessoas que conseguem ter essa permissão. Bem-vindos de volta às Anti-Diet Talks. Hoje... Estamos no bolo à colher. O Tiago disse no outro dia que queria que eu lhe fizesse um bolo da caneca. Eu disse, Tiago, tu nunca comeste um bolo da caneca, porque se tivesses comido, tu saberias que não é bom. Então tenho aqui um... E eu pensei, não é uma caneca, mas meio que se fingires pode ser um copo. É, então vai o bolo à colher. Sabes que isto é um conceito que eu acho que é do Brasil, que é o bolo de pote. Eles têm um conceito de bolo de pote, sim, mas nunca provei. E o que é que sucede? Uma cliente, por acaso, falou-me destes bolinhos do continente. E eu disse, Tiago, uma cliente falou-me dos bolinhos do continente. Se calhar podia ser uma boa ideia. Havia 4 sabores, salvo erro. Era o Red Velvet, era este, que é de noz e ovos. Doce de ovo. Havia brownie com doce de leite e havia tarte de limão. Tarte de limão ficou logo excluído. Tarte de limão, no way. Não. Red Velvet também não sou particularmente fã. Era menino para dar uma bicada no Red Velvet. Ficámos entre o brownie e o doce de leite e este. E eu vou ser sincera, eu meti uma sondagem no Instagram, toda a gente votou no brownie e doce de leite, mas nós decidimos trazer este. Ser do contra. Porque tinha mais creme. E eu acho que isso é importante. O mais creme. É. Porque é a melhor parte. Na vida, eu estou a achar um bocado estranho, é que este bolo parece um bocado de areia. Não sei se estás a perceber, mas estou a perceber, sim. Parece que alguém agarrou no bolo, esfarelou o bolo assim com as mãos e isto são só restos, Tiago, agora que eu estou a ter percepção. Isto é uma pastelaria que faz bolos para encomenda. As migalhas que sobram em cima do tabuleiro fazem assim e metem cá para dentro. Será que é? Agora estou assustada. E dá cá 5 euros pelo bolo à colher. E dá cá 5 euros, porque de facto... Isto se calhar é o resto das bolas de Berlim, sabes? Não. Eles produzem logo 500 toneladas de creme. Se calhar os restos, os gajos misturam com as migalhas e fica esta mostela. Mas cheira bem, ao menos? Cheira mesmo a doce de ovos. E pois cheira. E bom, e aquele doce de ovos bom. Vamos provar o nosso canela. docinho da semana. Tananana. Eu vou-te ensinar como é que se come um bolo de pote. Apesar de ser o meu primeiro, assim tenho mais know-how do que tu para fazer isto. Sim. Que é, tens que ir até cá abaixo, porque se tirares só a primeira parte, vais só comer doce, percebes? Pois, é o que eu ia fazer. Eu sei. Porque eu não tenho assim tanto interesse na areia, sabes? Nas migalhas, neste caso. Pois, Tiago, mas tem que ser que é para provarmos em condições. Mas quando eu digo lá abaixo, é literalmente lá. Quer dizer, se calhar literalmente não é preciso. Se não levas o bolo todo. Mas olha que tem bom arzinho. Epá, se calhar... Estas migalhinhas... Espera aí. Estas migalhinhas... Tu conseguiste trazer só areia. Pois. Tchim, tchim. Tchim. É bom. E é muito bom. Epá. Muito fixe. Seja com migalhas, não seja com migalhas. Continuem, que isto é bom. É que o bolo em si não é nada seco. Pois não. O bolo é pouquíssimo doce. Ou seja, não tem quase doce nenhum. E depois o doce está todo... Ai, estou a chincalhar isto tudo. E depois o doce está todo no creme de ovos, não sentes? Tu sinto. Aí, muito bom. O que é incrível. Aí, Não estava nada à espera, por acaso. Muito bom. Eu estava com um bom feeling, é disto. Ele tem preço também para ser bom. Foi 5 euros já agora, se quiserem saber. Custa 5 euros, mas vale cada cêntimo. Aí, muito bom, pá. Muito bom. Um dos melhores bolos que já veio aqui ao podcast. Top 10. Ia dizer, o que é que eu acho deste, já que estamos aqui nas Anti-Diet Talks, para dar aqui uma chega, deste formato de bolo à colher? É que promove muito a inconsciência, na minha perspectiva. Eu acho que é um formato mesmo... Eu olho para isto e imagino mesmo, em frente à televisão, a ver uma série e a comer diretamente daqui, e quando dás por ti, já comeste, estás quase no final do bolo,
e já estás meio tipo, enjoado porque comeste mais. Acho que é um formato que é interessante e gostei da coisa da colher, sabe bem, mas é muito mais interessante se nós passarmos isto para uma taça mais pequenina Sim, e sem nos dúvida. formos permitindo ir servindo várias vezes. Até pode ser o caso de, imaginamos que comemos o bolo até ao fim, mas tendencialmente nós vamos conseguir comer menos quantidade e ficar num ponto de satisfação, mais de plenitude e não aquela sensação quando comemos um doce um bocadinho a mais e ficamos com aquela coisa de "Ei, já estou meio enjoada", meio que a sensação boa que era suposto comer o doce já passou. Porque é muito difícil. Este tipo de produtos nós também temos que ver que eles são feitos mesmo para nós comermos Para serem apelativos, não é? para nós comermos só quando vemos o final, não é? Então acho que este especificamente, ainda mais do que um bolo de fatia, é preciso ter essa atenção porque promove muita inconsciência. Então é uma dica. Se quiserem experimentar, experimentem porque é bom, incrível, vale a sim. pena. Pelo menos este. Só podemos dar a nossa garantia por este. Havemos trazer os outros. E pronto, experimentem para uma tacinha. Não façam o que nós fizemos. Hoje vamos falar sobre controlo. Controlo da comida. É uma palavra que surge muito, não é? De controlo, descontrolo. Existe muito esta sensação de que temos que controlar a comida para conseguir atingir os nossos objetivos. Muitas vezes aquilo que nós vemos no nosso acompanhamento das consultas de terapia nutricional é exatamente o oposto. São pessoas que, na tentativa de controlarem aquilo que comem, acabam a ser elas próprias controladas pela comida e a viverem em função muitas vezes disso. Sim, a sociedade acaba por nos pregar isso, né? Por pregar o culto do corpo, em que temos de controlar a nossa alimentação para caber num determinado padrão corporal. E nessa busca incessante por um padrão corporal, muitas das vezes criamos prisões internas, não é? Prisões internas em que tudo gira à volta dos temas da comida e do corpo. E isso acaba por virar uma obsessão em que o estado emocional da pessoa, se está bem, se está mal, se sente alegre, se sente triste, ansiosa, acaba por ser tudo interligado às dinâmicas corpo-comida. Sim, exatamente. E eu acho que uma das, não sei se provavelmente também deve acontecer, que principalmente nas primeiras conversas que temos com clientes, por exemplo, às vezes até pessoas que ainda não são clientes, mas às vezes mensagens no Instagram que recebemos, ou pessoas com dúvidas sobre as consultas de terapia nutricional, muitas vezes surge esta questão, como nós dizemos logo à partida, que não fazemos planos alimentares, muitas vezes surge esta questão por parte das pessoas e esta dúvida, que é ok. Mas imagina, sem um plano alimentar, como é que eu vou saber aquilo que eu devo comer? Lá está, por esta necessidade de controlar aquilo que queremos comer. É um bocado irónico até, porque tendencialmente as nossas clientes, 90%, já fizeram N dietas, já experimentaram tudo o que havia no mercado. Ou seja, são pessoas que, à partida, têm muito mais conhecimento nutricional, porque já experimentaram várias coisas e há padrões que se repetem. Nós sabemos exatamente quais são os alimentos que vão aparecer num plano alimentar, não é? São sempre os mesmos, não há muito por onde Bolachinha de fugir. arroz, queijo Babybel, ou seja, aqueles Sim, clássicos. não há todos os dias um alimento novo a sair, ou seja, é sempre mais ou menos a mesma coisa. O que não tem mal nenhum, mas é o que é, não é? Mas existem padrões. Exato, ou seja, são pessoas que elas já sabem exatamente quais são os alimentos que elas vão ter ou não que comer segundo um plano alimentar, mas ao mesmo tempo é difícil abdicar desta sensação de controle de ok, pelo menos eu estou a seguir aquilo que está ali tudo direitinho e sinto-me em controle da situação porque eu tenho uma coisa para seguir. É muito mais desafiante quando nós percebemos que, ok, se calhar este guia não está a funcionar para mim e eu vou ter que ir por outro caminho, que é o caminho da consciência alimentar, que já não existem regras neste sentido e que vai fazer com que não haja... Não é que não haja uma sensação de controle. Quando as pessoas começam a perceber depois como é que funciona e ganhar ferramentas para também conseguir ir por esse caminho mais facilmente, a verdade é que elas se sentem confiantes com o processo. Mas inicialmente, a ideia que fica muitas vezes nas pessoas, eu sinto que é ok, mas eu assim não me vou conseguir controlar. Assim eu não me vou conseguir... Imagina, se eu puder comer de tudo, meu Deus... Percebes o que eu quero dizer? Quando na verdade é exatamente o oposto. Quando as pessoas vão por um caminho de consciência alimentar, de permissão para comer, não significa que elas muitas vezes sentem-se mais em controle da situação do que sentiam antes, mas já não é um controlo obsessivo, é um controlo de... acho que a palavra controle se calhar nem é boa. É consciência. Consciência alimentar, sim.
Repara, é a diferença entre o não poder ou o não querer, não é? O não poder está associado à cultura das dietas. O não quero, não me apetece, não faz sentido, está associado a uma vertente mais de consciência alimentar, em que eu sei que posso comer tudo, mas eu não vou querer comer tudo a todo instante, a toda hora, a todo momento. Eu percebo quais é que são as minhas necessidades e eu como de acordo com o contexto, de acordo com o que me faz sentido, de acordo com a minha fome, de acordo com a minha saciedade, de acordo com a disponibilidade, não é? De acordo com a praticidade. Eu posso querer comer uma coisa, mas na verdade o que me dá jeito em termos práticos é comer outra. Então eu vou optar por comer outra porque consigo despachar ali o almoço, por exemplo, num instantinho, se calhar estou com pressa. Ou seja, adequarmos a nossa alimentação de acordo com o facto de nós não vivermos para nos alimentarmos. Nós alimentamos para viver. Porque Sim. nós temos tantas outras dinâmicas, né, na nossa vida que não faz sentido a vida girar à volta da alimentação. Isso era se só fosse isto, as nossas responsabilidades. Mas temos um conjunto de outras coisas que necessitamos fazer. Responsabilidades profissionais, pessoais, muitas das vezes filhos. E há tanta coisa melhor em que pensar do que não ser sempre à volta da comida, no sentido de se comemos isto, não comemos aquilo, se agora comemos isto, já não podemos comer o outro, se comemos isto, já nos sentimos culpados, ou seja... Sempre calculadora na mão, não é? Quase, tens um Excel mental para perceber se estás a mais, se estás a menos, se estás no caminho certo. E depois parece que nunca estás a fazer nada bem, ou seja, há um dia que corre, tendencialmente há um dia que corre bem para 5 que correm mal. E é exatamente isso que estás a dizer. É muito comum que os pensamentos sobre comida acabem por monopolizar muitas vezes aquilo que são os pensamentos das pessoas. E de repente, imagina, um dia bom em comida ou um dia bom a ir à balança é capaz de fazer o dia da pessoa, tal como um dia mau, entre aspas, é capaz de destruir aquele dia. E é assustador como é que uma necessidade biológica que nós vamos ter que fazer para o resto da nossa vida tem este poder sobre nós. E uma coisa que quando estavas a falar me estava a lembrar e que eu acho que é muito importante é que é aquela história de as pessoas muitas vezes, lá está, para se sentirem em controle da situação, tentam, por exemplo, evitar comprar coisas para casa para não comer, ou seja, colocam-se quase num ambiente de bolha, tipo laboratório, sabes? Ambiente tipo estéril, que tens que entrar de fato. Sim, sim. E quando entras em casa daquela pessoa, de repente não há nada para comer que possa levar a devaneios de comer coisas fora daquilo que a pessoa tinha planeado. Só que isso não é a vida real, não é? Nós saímos à rua e a cada esquina tens um café, tens supermercados, vais a uma festa de anos e há comida, vais à casa de um dos amigos jantar e há uma sobremesa, trabalhas, tem muitas clientes que trabalham, por exemplo, ao hospital ou em escritórios onde há constantemente comida, as pessoas levam coisas para o trabalho para partilhar com os colegas. Ou seja, não é real nós colocarmos num ambiente, ou queremos viver num ambiente que seja tipo laboratório, onde não existe nada, porque, ok, naquele ambiente isso até pode ser assim, que é o ambiente que nós controlamos, mas e os outros 99% de ambientes que não estão minimamente na nossa zona de controle e que nós não podemos fazer nada? O que vai acontecer, lá está, é o excesso de controle em casa vai levar a descontrole fora. E não é sequer real, mesmo em casa. Imagina, existem supermercados a cada... Claro, ia dizer 100 metros, mas cá isso é um exagero. Cada 500 metros, 1 Para quilómetro. quem vive assim na Em cidade... Lisboa, não é? O meu Não pensamento está precisa sempre em ser- Lisboa. Não precisa ser em Lisboa. Perto de uma grande cidade, a cada quilómetro ou 2 quilómetros há um supermercado, não é? Pronto. Ou tens, imagina, Uber Eats, coisas de entrega à casa. Ou seja, mesmo estar em casa e não ter, não significa que tu, por exemplo, não vais acabar por sair para comprar ou acabar por encomendar. Então, o ponto é muito mais nós aprendermos a lidar com os alimentos para conseguirmos nós controlar e ter a consciência de quando é que faz sentido ou não comer e ser uma escolha verdadeiramente nossa, do que estarmos a colocar neste ambiente de ratinho de laboratório onde não entra nada, mas a comida é que acaba muitas vezes por nos controlar, porque se não entra nada, então quando eu vir este bolinho à minha frente, eu vou comê-lo e pensar, é só hoje, amanhã começo. E estou sempre neste ciclo que nunca acaba. Sempre a entrares na despedida dos alimentos, não é? E é precisamente essa despedida que vai gerar o descontrolo mais à frente. Sim, sem dúvida. E repara, e onde é que a comida, estas questões da comida e o corpo começam a controlar? Ou de que maneira é que se manifesta?
tu começas a ver, eu inclusive acompanho várias pessoas na terapia nutricional que aparecem com estes desafios, que é os próprios convívios sociais começam a ser um fator de grande stress. Aquele convite que para uma pessoa que não tenha questões com a comida, aquele convite para irmos almoçar sábado à noite com um grupo de amigos ou com os familiares, pode parecer uma coisa boa. Para quem tem questões com a comida, é logo calculadora na mão, não é? É logo um fator que vai gerar ansiedade, se calhar para a semana toda. Hoje vamos imaginar que é a segunda, até porque é mesmo, e a pessoa já sabe que vai ter, por exemplo, sábado à noite um jantar e domingo de manhã um almoço. A pessoa provavelmente já está em ansiedade a tentar controlar, a tentar meter-se em jejuns prolongados ou em restringir os hidratos de carbono para tentar compensar o excesso que ela já acha que vai fazer quando chegar o fim de semana, né? Então a pessoa já está em sofrimento ao longo da semana toda por uma situação que supostamente é boa. O convívio social à volta da alimentação é algo saudável, é algo positivo. Sim. E é interessante estares a dizer isso, porque depois diferentes pessoas têm diferentes manifestações deste excesso de controlo. E estás a dar um exemplo que é muito real e acontece muitas vezes, mas ao mesmo tempo estava a pensar num outro exemplo que também de certeza tens clientes a quem acontece, que é o facto de saberem que vão jantar fora traz ansiedade também, mas essa ansiedade não se manifesta pelo controlo no sentido de restrição, mas manifesta-se pelo descontrolo, desculpa. Manifesta-se, é uma ansiedade que logo à noite vou jantar sushi. Então este dia já está tudo perdido e de repente até tinha planeado refeições, até tenho comida no frigorífico para almoçar, mas olha, nem vou comer isto porque já não vale a pena, então vou comer outra coisa qualquer que não faz sentido nenhum e que num dia normal eu não faria, porque se eu vou jantar fora logo à noite, então já estraguei tudo e amanhã começo e hoje é a despedida. Então, diferentes pessoas têm muitas vezes diferentes tipos de comportamento e às vezes até ambos os comportamentos se manifestam na mesma pessoa em situações diferentes. Mas é curioso como o excesso de controlo leva sempre a comportamentos que não são saudáveis, seja mais para o controle ainda mais excessivo, seja depois para o descontrole. Para o perdido por 100, perdido por Exatamente. Então é interessante perceber como claramente aí não há de estar a resposta, porque não conheço pessoas a quem o excesso de controlo com a alimentação traga um comportamento alimentar saudável. Sim, qualquer excesso acaba por trazer consequências negativas, não é? Claro. Então, sem dúvida. E sim, e repara como a primeira premissa, não é? De eu controlar para atingir determinados objetivos, normalmente estão associados à estética, a caber num determinado padrão. O controlar a comida acaba por gerar todo este descontrolo e todo este domínio que a comida e o corpo têm na vida destas pessoas. Agora, todas as esferas da vida já se estão a adaptar para caber dentro das expectativas do corpo e da alimentação. Convívios sociais, é melhor recusar. Há pessoas, inclusive, que recusam a boa parte dos convívios sociais porque não conseguem. Têm muita dificuldade. Isto é real, ou seja, é algo muito problemático, não é? E tudo começou pelo excesso de controle. No fundo, depois o que acaba por acontecer é que a comida é o foco principal daquela pessoa, não pela necessidade fisiológica de sobrevivência, mas pelo peso emocional que a comida acaba por carregar. Então acaba por ser um trabalho que tem que ser feito porque obviamente as pessoas não fazem isto porque querem, não é? Isto são tudo mecanismos inconscientes que o nosso cérebro arranja para lidar às vezes com outras coisas que não têm nada a ver com a comida. Então é preciso fazer um trabalho em nós para perceber o porquê de estarmos a colocar na comida este excesso de controlo e trabalharmos para que isso deixe de acontecer e para termos um comportamento alimentar que seja saudável, normal e que nos permita viver a vida com leveza e flexibilidade. Sim, sem dúvida. O excesso de controle está associado à restrição mental, não é? A vivermos na escassez. O nosso cérebro a percepcionar a alimentação como algo escasso. E algo escasso é raro. Como já falámos noutros episódios. Se é raro, a probabilidade de eu ser impulsivo quando estiver perante aqueles alimentos aumenta drasticamente, não é? Então o trabalho que precisamos fazer
é uma exposição gradual, segura, não é? Ou seja, não é uma exposição sem qualquer critério, é uma exposição gradual para que gradualmente o cérebro perceba que é seguro poder comer aqueles alimentos, que não estamos a falar de uma despedida e que não precisamos começar tudo de novo na segunda-feira, né? O reset que muitas das vezes acontece. Segunda começa com hiperfoco, começa a restringir, começa a cortar, a fazer uma alimentação clean, entre muitas aspas. E quarta, quinta-feira sinto já cometi ali o que eu considero um erro alimentar e isso leva-me a padrões de comportamento, mentalidade, tudo ou nada, ou perdido por 100, perdido por 1000 e descarrila completamente. E depois aí já posso comer tudo, porque na segunda-feira é que eu vou recomeçar, vou dar o tal reset que mencionei. Porque quando estamos neste limbo entre restrição, descontrolo, no fundo o que acontece é que o nosso cérebro e o nosso corpo parece que são duas entidades separadas que não estão a trabalhar para o mesmo objetivo. Porque enquanto o teu cérebro quer a parte de o receber comida e, colmatar a restrição passada, o teu corpo muitas vezes está do género, não é preciso mais comida, já estou cheio, já estou... Não é preciso. Mas ao mesmo tempo o teu cérebro não consegue perceber isso. Então é preciso, no fundo, restabelecer esta relação de confiança. Se nós fizéssemos uma analogia e pensássemos como se o cérebro e o corpo fossem duas pessoas separadas, é restabelecer a confiança entre estas duas pessoas para elas perceberem que têm que fazer um trabalho de equipa e não cada um por si. Obviamente isto não funciona assim, não é? É um exemplo. Mas é importante e tal como qualquer processo de desenvolvimento pessoal leva ao seu tempo, nunca há de ser do dia para a noite, porque também não foi do dia para a noite que aquele comportamento levou aquele tempo até chegar ali, não é? Muitas vezes foram meses, anos, na maior parte das vezes são anos de comportamentos que não são saudáveis, mas muitas vezes ao nível do inconsciente, e já quando estão a trazer muito sofrimento e de repente, sei lá, aparece-nos alguma coisa nas redes sociais e nós percebemos, eu tenho isto. Nunca tinha percebido, mas eu identifico-me com... Começamos a ver os sintomas Eu identifico-me com isto. coincidirem com Exatamente. a nossa realidade. Mas nunca tinha pensado nisto, mas de repente isto faz-me sentido. E aí é que começamos a ver, se calhar o que eu tenho... Não é uma falta de foco. Não sou eu, pelo Não é menos não sou disciplina. eu. Exatamente. Existe aqui alguma coisa por trás que está a fazer com que eu tenha este comportamento com que eu não me identifico e que eu nunca percebi antes. Então é importante darmos também essa oportunidade de trabalharmos em nós para resolver as nossas questões e termos uma vida, no final, mais tranquila em relação a estes temas. E o que nos coloca mais próximos dessa gestão, que eu não gosto de chamar controlo, essa gestão, essa consciência alimentar, é precisamente a permissão. Ou seja, o maior medo que as pessoas têm no início é precisamente aquilo que as vai ajudar a ir para um sítio onde o descontrolo começa por abrandar e, em última fase, começa até por se extinguir. Então, é precisamente o maior medo que as pessoas têm ao início da sua jornada, que é o que as vai ajudar a atingir um comportamento alimentar saudável, que são os alicerces da nossa casa. Mesmo quando o nosso objetivo é a perda de peso, nós temos sempre que pensar dessa perspectiva. Eu estou a melhorar a relação com a comida, estou a criar os alicerces, estou a começar a construção por onde ela deve ser iniciada. A partir daí, eu consigo criar hábitos, fazer mudanças comportamentais que me vão permitir que uma consequência desse processo de desenvolvimento pessoal, não é? Que é o que é, no fundo, seja um emagrecimento a médio prazo. Então, sem dúvida que começarmos pela raiz da questão, que normalmente é a relação com a comida e a relação com o corpo, é o fundamental. Tanto para melhorarmos a relação com a comida, termos uma relação mais saudável com a comida e connosco próprios, como para emagrecimento. Se não resolvermos as causas, não é? A parte estrutural, não adianta nada estar a construir o telhado, não é? E eu acho que uma coisa que é importante dizer é que se existe alguém desse lado que ainda não sente que tem esta capacidade de permissão, talvez seja, muito provavelmente é, porque também não tem as ferramentas e as estratégias internas necessárias para conseguir ter esta permissão. Ou seja, o ter permissão não é dizer que, olha, vai para casa e come tudo o que te apetecer e permite-te. Porque, imagina, se fosse assim tão fácil, a verdade é que toda a gente conseguia fazer à primeira e não era um trabalho a ser feito, não é? Então é preciso nós
adquirirmos ferramentas internas que nos permitem ser as pessoas que conseguem ter essa permissão. Então não é uma coisa de estalar os dedos e já está. Porque às vezes eu sinto que uma grande dúvida que as pessoas têm, e às vezes até um bocadinho objeção no sentido de não perceberem bem o trabalho que é preciso ser feito neste sentido, é ok, mas eu não vou conseguir fazer isso, imagina, se eu me permitir, eu não vou conseguir. E certo, tu realmente, neste momento, se tu tentares, tu não vais conseguir, porque tu não tens as estratégias. É como um trabalho. Ou seja, imagina, se eu vou começar num cargo novo, em que eu nunca fiz isto antes, sei lá, imagina, vamos pensar no Excel. Se eu vou começar um cargo que mexe com Excel e que eu preciso de ter capacitação em Excel para fazer aquelas tarefas, é óbvio que se eu nunca ligo um computador, eu não vou saber fazer. É óbvio, não é? Ainda, não é? Temporariamente, Claro. se esse for um objetivo teu, Se eu no for futuro trabalhando em poderás mim conseguir. e for ganhando ferramentas para trabalhar com Excel e me for capacitando internamente para aprender e de repente já sei ligar o computador, já sei abrir o Excel e sei fazer uma tabela. De repente, aos poucos, eu vou ganhando a capacidade de fazer as tarefas que me são pedidas naquele cargo, não é? E eu acho que para nós é muito fácil em hard skills nós termos esta capacidade de perceber isto, é óbvio porque é que eu não sei direito. Imagina, se eu nunca estudei direito, porque é que eu haveria de saber direito? É óbvio porque é que eu não sei contabilidade. Se eu nunca estudei, porque é que eu haveria de saber contabilidade, não é? Eu tenho que primeiro ganhar as competências para um dia poder ser contabilista. Mas nunca pensamos nisto em relação a nós mesmos, que é porque é que eu não sou a pessoa que consegue ter os alimentos todos em casa e olhar para um iogurte como olho para uma sopa, como olho para umas bolachas? Porque eu ainda não tenho as ferramentas necessárias para isso. E eu fui instruído ou instruída nesse sentido a vida toda, não é? A ter a visão de que a alimentação é para ser controlada e não é para ser gerida. Eu não devo é ter os alimentos em casa, porque se tiver, descontrolo-me. Ou seja, isso são aprendizagens que nós fizemos ao longo da vida. Precisamos de fazer aprendizagens no sentido contrário, não é? Percebermos que é seguro dentro de um trabalho, de um processo, não é? Como, por exemplo, na terapia nutricional, aquilo que fazemos, é possível, de forma segura, irmos criando essa exposição para diminuirmos a probabilidade de haver descontrole. Mas lá está, é preciso haver estratégias, ferramentas e percebermos qual é que é o timing, a altura certa para fazer esse processo, não é? Não é do dia para a noite que se faz o processo de disposição aos alimentos. Aos alimentos que a pessoa tem medo de ter maior descontrole. Então, é um processo, não é? Mas a verdade é, o melhor dia para começar um processo que nos vai ajudar e talvez mude a nossa vida é o dia de ontem. Como o de ontem já não é possível, é aquele clichê, é o de hoje, não é? Então, quanto mais cedo começarmos, E acho que era isto que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, no Spotify ou na plataforma onde estiverem a ouvir. Deixem-nos um comentáriozinho, que já sabem que é a minha notificação preferida de ser recebida. E é isso, não é? é isso. Até para a semana. Vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.